Irmãos, é uma alegria estar aqui, muito bom. Da outra vez que eu estive aqui, tinha gente, mas não tanta gente como tem hoje. Uma segunda-feira, para ouvir a palavra de Deus, depois de um dia como ontem, em que a gente esteve, cada um nas suas igrejas, ouvindo a palavra pregada. Isso é muito bom, que Deus dê a vocês fome e sede da palavra do Senhor Deus. E que Ele alimente e supra vocês, todas as vezes que vocês buscarem o Senhor verdadeiramente. Então, minha gratidão ao reverendo Cláudio e aos irmãos aqui do Conselho da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Uma alegria ver alguns rostos conhecidos, amigos, não é? Gente que eu já vi, eu falei assim, eu já vi essa pessoa, não lembro exatamente se foi aqui. Não é? Então, olhando, estava louvando a Deus e olhando para alguns de vocês para ver quem é que eu reconheço, quem não... Mas como é muita gente que a gente vê, então eu não vou me dar aqui o luxo de dizer, conheço você, eu não conheço você. Mas eu vim aqui para expor um texto, e antes de ler o texto, eu quero dizer a vocês aquilo que eu quero compartilhar. Eu quero falar um pouco sobre uma verdade que tem marcado a teologia reformada desde os seus primórdios, mas eu acho que ainda é pouco explorado entre aqueles que têm afinidade com teologia reformada, mas não conhecem bem esse assunto. Então, para aqueles que já estudam há mais tempo, vai ser familiar, para outros de vocês não o será. Eu quero falar um pouquinho sobre o tríplice ofício de Cristo. Tríplice ofício de Cristo é uma designação que surge desde os tempos da Reforma, mas que já existia antes da Reforma, só que é desenvolvido na época da Reforma, que é uma maneira de descrever a obra de Cristo Jesus a partir de 3 oficiais do Antigo Testamento que convergem na pessoa de Jesus: o profeta, o sacerdote e o rei. Como é muita coisa falar dos 3 numa noite, então eu vou me deter no ofício sacerdotal e quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 5. Nós vamos ver o que significa Jesus Cristo ser um sacerdote. E eu intitulei a minha mensagem desta noite de sacerdote qualificado, mas diferenciado. Ele não é como qualquer outro sacerdote, ele é distinto. Então eu quero ler Hebreus capítulo 5, versos de 1 a 10, e depois nós vamos orar mais uma vez, pedindo a iluminação do Santo Espírito. Diz assim a palavra de Deus: porque todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, é constituído nas coisas concernentes a Deus, a favor dos homens, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. E é capaz de condoer-se dos ignorantes e dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo como de si mesmo. Ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote, mas o glorificou aquele que lhe diz: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como em outro lugar também diz: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Vamos orar mais uma vez? Senhor, tua palavra foi aberta e lida, e ela é tua palavra. Isso significa que o Senhor tem toda a autonomia para usá-la de forma poderosa. Nós não conseguimos fazê-lo. Nós precisamos do teu Santo Espírito, para que não apenas leiamos e entendamos o sentido, mas que esse sentido comunique verdades que acalentam e encorajam o nosso coração. Então nós pedimos que o teu Espírito tenha misericórdia de nós, que ele trabalhe por meu intermédio a despeito das minhas fragilidades, e também trabalhe na vida dos meus irmãos, a despeito
das fraquezas deles. Fala com o teu povo, por amor do teu nome, em nome de Jesus, amém. Irmãos, eu falei que eu ia falar sobre o ofício sacerdotal de Jesus, mas antes de falar de Jesus, eu preciso levantar uma pergunta que nem sempre é óbvia. Por que a gente precisa de um sacerdote? Por que é necessário ter um sacerdote? Quero começar no início da história bíblica, em que o homem foi criado à imagem de Deus, e uma das coisas que envolve ser criado à imagem de Deus, e eu acho que a gente não presta atenção nisso, é que não só Deus criou o homem para refletir as glórias de Deus para o mundo, Deus criou o homem para refletir as glórias de Deus de volta para Deus, para que Deus olhasse para cada um de vocês e tivesse deleite em ver a sua beleza em vocês. Foi para isso que Deus fez você, imagem e semelhança dele. Então, antes do que para ser resplendor da sua glória a outros, ele queria que você refletisse de volta para ele e fosse um dos seus deleites, um dos seus prazeres. Prova de que Deus gosta disso é que ele ama tanto o seu filho que ele resolve dar um monte de miniatura do seu filho de presente para ele, quando ele faz você e eu a imagem e semelhança de Jesus. A gente era para ser assim no começo, mas com o advento do pecado, o adorador do Senhor agora precisa de mediador para entrar na presença do Senhor. Ele não tem condições de ousadamente entrar na presença do Senhor. Ele precisa de um intermediário. A maneira como o apóstolo Paulo vai descrever lá em Efésios capítulo 2, a situação atual dos homens é de alienação de Deus. E eu acho que esse é um conceito muito bom que explica a necessidade de um sacerdote. Nós estamos removidos da presença benevolente de Deus. O pecado promoveu um abismo de separação tanto entre nós e Deus, como entre nós e o próximo. A história do sacerdote Jesus, então, começa com ele se fazendo um de nós, recebendo a incumbência de ser o nosso mediador e suportando a alienação de Deus para quebrar essa barreira entre nós e Deus, além de fazer dos remidos um só povo. Então presta atenção, eu vou repetir esse conceito com outras palavras. Jesus Cristo tem que se fazer um de nós, porque ele precisa quebrar duas barreiras de separação. Ele precisa quebrar aquilo que nos separa do nosso Deus, e ele precisa quebrar a barreira de separação entre os homens. Só que para isso, ele precisou ser feito o maldito de Deus. Quando o homem fica afastado do seu Criador, ele perde o entendimento de pelo menos duas realidades que são essenciais à sua vida. Ele perde senso de identidade e ele perde senso de missão. A identidade é quando você se conhece o suficiente, de tal forma que você sabe o que você é e o que você tem que fazer nessa vida. A identidade é necessária para isso. Vira e mexe, as pessoas estão perguntando quem elas são, não estão entendendo exatamente o que fazer da sua vida. Quando a gente finalmente se aquieta com respeito à nossa identidade, nós temos um senso de paz e contentamento. E assim como a gente tem que ter esse senso de identidade muito claro, a gente também precisa ter muito claro diante de nós a nossa missão. A missão é o serviço que nós prestamos aos homens diante de Deus. É o senso de propósito na vida que as pessoas buscam, as quais trazem utilidade e realização à nossa vida. Então o que eu estou dizendo é que se a gente está alienado de Deus, nós perdemos ao menos duas coisas de ficarem claras diante dos nossos olhos. Senso de identidade que traz paz, que traz contentamento e clareza da missão, que traz esse senso de utilidade, de realização à nossa vida. Então, a parte de Deus, identidade e missão se tornam humanistas e apóstatas. Pode ver, toda agenda atual que
chama a nossa atenção, que desperta a nossa atenção, seja pelo horror dela ou pela curiosidade, elas são uma repaginação do senso de identidade e de um senso de missão. Elas têm um novo senso de identidade de quem elas são e um novo senso de missão. Tudo isso porque elas estão afastadas do Senhor. Então, o que a gente precisa? O que o homem precisa? Ele precisa ser ligado novamente a Deus. Ele precisa de alguém que intermedie essa relação com Deus, para que ele volte a se ver à luz de quem é o Senhor, senso de identidade, e ele volte a ter senso de propósito, a missão. E tudo isso é restaurado no sacerdócio de Cristo. Então eu quero apresentar 3 palavras-chave que vão nortear o resto da minha fala aqui, para a gente entender o texto de Hebreus e entender algumas aplicações. Quero que você pense que Jesus Cristo, quando assume a função de sacerdote, ele vai cuidar de fazer a intermediação entre nós e Deus. Mas para quê? Para restaurar a identidade e para nos dar esse senso de missão. Então a terceira palavra que eu quero que você guarde, intermediação, identidade. A terceira palavra é comissionamento. E a gente vai falar das 3, porque eu creio que essas 3 palavras estão, de certa forma, presentes no texto que a gente leu. E antes de explorar o texto, eu quero te explicar por que eu escolhi Hebreus para falar desse assunto. É quase óbvio, mas eu preciso te dizer isso, não é? Porque nem sempre a gente está atento a esses detalhes. Hebreus é uma epístola importantíssima para o sacerdócio de Cristo. Talvez você já soubesse disso. Mas aquilo que nem sempre passa, a gente percebe, isto é, fica atento diante disso, é que nos evangelhos, a gente vê Jesus Cristo sendo chamado de profeta, a gente vê Jesus Cristo chamado de rei, tanto jocosamente quanto sinceramente, mas a gente nunca vê Jesus Cristo sendo chamado de sacerdote, muito menos de sumo sacerdote. Então eu quero que você entenda a importância de Hebreus, de explicitar algo que para nós agora é óbvio, mas nos dias dos apóstolos não era. Porque como eu disse, eu vou repetir, Jesus foi declarado como o profeta, aquele que Moisés havia antecipado lá em Deuteronômio capítulo 18. Inclusive quando Jesus perguntou, quem que eles dizem? Eles dizem que eu sou. Alguns dizem que o Senhor é o profeta. Ele foi declarado como rei, Hosana, o que vem em nome do Senhor, e Pilatos, rei dos judeus, na plaquinha em cima da cruz. Mas ele nunca é associado com o sacerdócio. Então Hebreus vai fazer uma conexão importantíssima. Hebreus, na verdade, é a única carta, é o único livro do Novo Testamento que fala do sacerdócio de Cristo de maneira explícita. Simon Kistemaker, escrevendo sobre esse assunto num livro recente que foi publicado pela editora Fiel, diz que todos os capítulos de Hebreus mencionam o sacerdócio de Cristo. Todos, em alguma medida. Tem menção capítulo após capítulo. Então o sacerdócio de Jesus está no coração da mensagem da epístola aos Hebreus. Durante o seu ministério ele foi zombado como rei dos judeus, como eu falei, foi considerado um profeta, mas os judeus jamais atribuíram a ele o título de sacerdote. Por que isso é importante? É porque eles não percebiam como é que Jesus poderia estar conectado a isso. É lógico, para você ser sacerdote você tinha que ser da tribo de Levi, e Jesus não era da tribo de Levi, então era impossível fazer uma associação clara, não é? Mas eu creio que o momento em que Hebreus foi escrito provavelmente capta aquilo que tinha que acontecer para preparar o povo de Deus. A gente não sabe exatamente quando a epístola foi escrita, alguns dizem logo antes ou logo depois da queda do templo, da destruição do templo de Jerusalém no ano 70 do primeiro século, mas se foi um pouquinho antes, vamos assumir essa data apenas para efeito de explicação, esse autor estaria preparando os seus leitores para a transição de sacerdócio. Por quê? Porque o templo vai cair. E agora a gente precisa de um novo sacerdócio, um sacerdócio superior e definitivo. Hebreus é uma carta escrita para gente que está desanimando na fé, gente que está titubeando, considerando até a possibilidade de voltar atrás.
Então eles precisam muito ouvir sobre a eficácia e sobre a compaixão do sacerdote Jesus, para que os abatidos sejam encorajados. Então eu quero fazer isso nesta noite. Eu quero aproveitar essa passagem rica e meio que paradigmática do ofício sacerdotal, para a gente explorar algumas coisas. Eu quero explorar a riqueza desse novo sacerdócio em atender às nossas necessidades, ao mesmo tempo que ele excede em muito o que o sacerdócio anterior fazia. Por isso que eu intitulei sacerdote qualificado, mas ele é muito superior. Isto é, ele não é só qualificado, ele é diferenciado no seu sacerdócio. Eu quero dividir o resto do meu tempo com vocês em 3 partes. Eu dividi o texto em 2 partes que são bem naturais, é uma divisão inclusive meio que unânime entre os comentaristas. Dos versos 1 a 4 eu quero mostrar o que é o sacerdócio, quais as qualificações do sacerdote delineadas nesta passagem. Então os versos 1 a 4 fala do que é ser sacerdote, e eu vou destacar 3 qualificações que eu creio que estão relacionadas às necessidades que nós temos por um sacerdote, como eu falei na introdução, tá? Depois dos versos 5 a 10, a gente vai mostrar como é que Jesus Cristo não apenas atende às qualificações, mas ele as supera em ampla medida. Ele é o sacerdote não apenas qualificado, mas super qualificado. O currículo dele é imbatível, não é? E aqui a gente vai procurar então entender como é que esse sacerdócio se aplica à nossa vida. E aí na terceira parte, essa vai ser a mais curtinha, eu quero fazer uma conexão com algo que não está no texto, mas eu acho que o texto tem implicações para isso. Eu quero mostrar como o resto do Novo Testamento vai confirmar uma verdade do Antigo, uma esperança de que Deus faria do seu povo um reino de sacerdotes. E como a teologia reformada diz que nós em Cristo somos oficiais debaixo do Supremo Oficial, então eu quero que a gente pense em como essa passagem nos ensina acerca de como é que nós somos sacerdotes debaixo do sacerdócio de Cristo. Tá? Então a gente vai olhar para as qualificações do sacerdote, versos 1 a 4, como é que Cristo cumpre essas qualificações e as eleva à enésima potência, e como nós exercemos um sacerdócio debaixo do seu senhorio. Quando eu falo que nós somos sacerdotes debaixo de Cristo, é claro que há coisas em Cristo, no sacerdócio dele, que são inimitáveis. Não estou dizendo que a gente vai expiar pecado dos outros, é claro que não, mas a teologia reformada entendeu por que 1 Pedro 2 fala assim: vós sois raça eleita, sacerdócio real. Por que ela chama a gente de sacerdócio real? Uma citação aqui de Êxodo 19. Uma visão muito bonita em Isaías 66 é de que no futuro, é uma visão escatológica, haveria alguns que seriam selecionados para serem sacerdotes, para serem levitas. E no livro de Apocalipse, o último livro do nosso cânon, está lá que Deus constituiu um reino de sacerdotes. Nos fez reis e sacerdotes para governar sobre a terra. Então eu quero que a gente, nessa última parte, pense nesse aspecto à luz da nossa passagem. Então vamos lá, vamos começar com a primeira parte, as qualificações do sacerdote, versos 1 a 4. Eu vou falar a partir daquelas 3 palavras-chave, não esqueçam, elas vão nortear a nossa fala, a minha exposição nessa noite. Eu quero começar com o senso de identidade, e a afirmação ligada à identidade é a seguinte: o sacerdote deve ser tomado dentre os homens e se compadece de homens caídos. Vou repetir para quem gosta de anotar, tá? O sacerdote deve ser tomado dentre os homens e se compadece de homens caídos. Esse é o aspecto que diz respeito à sua identidade. O que o nosso texto diz, a partir do versículo 1, é que todo sumo sacerdote, sendo tomado dentre os homens, a primeira afirmação que ele faz, é que o sumo sacerdote, ele tem que ser como nós, tomado dentre os homens. Parece uma coisa óbvia, mas é importante a gente pensar nisso.
Jesus Cristo não pode ser nosso sumo sacerdote antes de se encarnar. Não. Ele já é o cordeiro morto antes da fundação do mundo. Como? Porque Deus decretara assim, mas para que ele de fato efetivasse essa realidade, esse decreto, então ele se fez homem, para que ele morresse em nosso lugar, não só como sacerdote, mas como oferta. Então a primeira coisa que o autor aos Hebreus está dizendo é que o sacerdote precisa ser homem para nos representar. Precisa haver uma identificação entre o oficial e aqueles a quem ele ministra. No caso de Israel, o sacerdote precisava vir da tribo dos levitas, isto é, ele tinha que mostrar um senso de pertencimento, de identificação com o povo de Israel para representar. Não podia ser um estrangeiro. Eu queria ser sacerdote. Sonhe, mas não vai acontecer. Você tinha que ser do povo, especificamente de uma tribo, e herdeiro do sacerdócio aarônico, não é? Então, esse senso de representação é importante. Ser homem para representar homens. Inclusive, o verso 1 continua dizendo, é constituído nas coisas concernentes a Deus a favor dos homens. Ele representa homens. Mas além da representação, ele deve conviver com o povo e se identificar com a sua miséria. Isto é, a primeira coisa que o autor fala, não é só que ele precisa ser como a gente, no sentido de ser humano, mas ele precisa conviver e vir do meio da fraqueza. O sacerdote não é super-herói que chega de capa assim, pousando para fazer a sua obra. Ele vem do meio, ele surge do meio da fraqueza. Ele é rodeado de fraquezas. Olha o verso 2. E é capaz de condoer-se dos ignorantes, dos que erram, pois também ele mesmo está rodeado de fraquezas. Ele precisa ter sentimentos de quem se compadece daqueles pecadores que ele representa. E o sacerdote tinha tudo a ver com isso. Pensa no sacerdócio levítico no Antigo Testamento. Todo dia que ele estava de plantão, vinha alguém, trazia um animalzinho e dizia assim, pequei contra o Senhor. Lá vem o miserável trazer um animalzinho. Mata o animalzinho. Por quê? Por causa do miserável que pecou contra o Senhor. Isso acontecia todo santo dia da sua escala sacerdotal. Ele está rodeado de fraqueza. E como se não bastasse os pecados que nós cometemos, ele também lidava com as maldições decorrentes do pecado no mundo. Por exemplo, era sacerdote que tinha que ver se leproso foi curado ou não. É meio arriscada essa posição, né? Você estava no plantão, vinha leproso que disse que estava curado. Vai que não estava, né, reverendo? Então assim, ele era rodeado de fraqueza. Rodeado de fraquezas, o autor diz. Mas isso não é para que ele tivesse medo, é para que ele se condoesse. Para que ele se condoesse. O sacerdote se compadece, não só daquele que pecou, porque intencionalmente transgrediu a lei de Deus, não só se compadece daquele que é fraco por causa da maldição do pecado, mas até daquele que é ignorante. É possível que essa referência aos ignorantes do verso 2 seja ao fato de haver sacrifícios no Antigo Testamento por pecados que às vezes você não sabia que cometeu, e tinha sacrifício desse tipo. Então você fazia até por esses sacrifício. Esse é o aspecto no qual o sacerdote se simpatiza com aqueles que ele representa. A identificação, portanto, era tão grande, que o sacerdote oferecia sacrifício, inclusive para si mesmo, antes de oferecer pelo povo. Olha lá, verso 3. E por esta razão deve oferecer sacrifícios pelos pecados, tanto do povo, como de si mesmo. Ele era tão identificado, tão semelhante àqueles que ele representa, que ele também é um pecador. Ele deve oferecer sacrifícios pelos seus próprios pecados, porque a identidade dele está manchada pelo pecado, assim como daqueles a quem ele representa. Ele também é um pecador. Agora veja, esse primeiro aspecto da identidade do sacerdote levanta a nossa necessidade de que o nosso problema seja resolvido por um de nós. Hebreus está sendo escrita porque tem um dilema até o presente momento. Ele está explicando a história da redenção. O dilema é, a gente só matou bichinho. E sangue de bichinho não resolve o nosso problema.
Quem vai resolver o nosso problema? Hebreus vai explicar isso aí. A nossa necessidade de que alguém como nós seja o nosso problema, ou a solução dos nossos problemas em relação a Deus. Segunda qualificação que é mencionada aqui, tem a ver com a segunda palavra-chave, intermediação. Lembra? Segunda palavra-chave, tá? Então a primeira identidade, a segunda intermediação. E a verdade que é ensinada aqui é que o sacerdote age em favor dos homens em coisas divinas e oferece dons e sacrifícios. Vou repetir. O sacerdote age em favor dos homens em coisas divinas e oferece dons e sacrifícios. Então, esse segundo aspecto mostra que a função dele, aquilo que ele precisa fazer na sua tarefa de mediador, é tratar de coisas religiosas. Quando o verso 1 fala assim, ele foi tomado dentre os homens e é constituído nas coisas concernentes a Deus, é para dizer que o sacerdote não cuida de questões sociopolíticas, como o rei cuidava. Ele cuida das coisas ligadas ao templo. O trabalho dele é no templo. É isso que ele tem que fazer. E no templo, então, ele deve oferecer sacrifícios. Ele oferta ao santo Deus aquilo que é devido pelo fato de homens terem ferido a honra desse Deus. Então ele traz recorrentes sacrifícios a Deus, pois essas ofertas eram parte do seu serviço. O final do verso 1 diz, para oferecer tanto dons como sacrifícios pelos pecados. Observe que a ideia aqui é que o povo de Deus desonrou o Senhor, de tal forma que Deus não pode ficar sem ser satisfeito. Esse é um conceito que às vezes nós temos assim muito frágil do perdão do nosso Deus. O perdão do nosso Deus não é um perdão de quem anistia. Deus não perdoa dizendo assim, vamos passar uma borracha, faz de conta que você nunca fez. Porque fazer isso significa não tratar o pecado com a seriedade e a feiura que ele traz. Nosso Deus é totalmente santo, como disse Abacuque, tu não podes contemplar impureza, Senhor. O Senhor é puro de olhos, Ele sabe disso. Então Deus precisa castigar o pecado. E quando Ele faz de forma justa. Dito isto, o sacerdote precisa satisfazer a honra de Deus, ao mesmo tempo que fazer isso em favor dos homens. Então ele agrada aos homens e honra o Senhor. Ele cuida dos problemas dos homens e ele honra o Senhor. Esse segundo aspecto mostra um segundo problema que a gente tem. Se nós temos um problema de precisar de alguém parecido conosco para nos representar, o segundo problema é a questão da morte. A morte bate à nossa porta e ela não é meramente natural. Às vezes a gente trata a morte como se ela fosse natural. A Escritura diz que ela não é natural, ela é salário do pecado. Se ela é salário do pecado, então todo pecador deve morrer, a não ser que alguém tire de você esse dever. Então, como é que é possível fugir dessa realidade assustadora que nos sobrevém? Como é possível? E é isso que o sacerdócio vem fazer. Ele vem tratar do problema da morte. Terceira e última qualificação que eu vou destacar é lembra da palavra comissão? Comissionamento? Então eu quero falar do comissionamento aqui. O sacerdote é colocado em sua posição oficial por Deus. Verso 4 diz assim: ninguém, pois, toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, como aconteceu com Arão. Então aqui a ideia é de que o sacerdote, como um oficial, precisa estar autorizado pelo próprio Deus para tal missão. Ele precisa ser divinamente apontado para o ofício. Na Bíblia não existe nenhum oficial que traz essa honra sobre si. Quem o faz sempre é um usurpador, tipo Absalão. Absalão monta um esquema durante o reinado do seu pai Davi, para ir para Hebrom e dizer, Absalão é rei. Usurpador.
Por quê? Porque o rei sempre é constituído por Deus, oficialmente. O mesmo é dito acerca do sacerdote. Então ninguém se auto-intitula oficial. A autoridade recebida precisa vir de quem tem a autoridade nas mãos. Eu gosto sempre de explicar uma coisa que eu acho que nem sempre o crente percebe. A gente canta um tipo de música ou um tipo de verdade que não combina com esse ensinamento que eu estou trazendo aqui. Quando você canta alguma coisa assim, quero fazer Jesus rei no meu coração, quero coroar Jesus, quero considerá-lo rei, qualquer coisa desse tipo, quando você fala assim que você vai coroar Jesus, você está falando uma coisa que não convém. Por quê? Porque só transmite autoridade quem tem autoridade para transmitir. E você não está numa democracia, você não elegeu Jesus. Tá? Você está numa monarquia. Quem é que coroa? O rei anterior. Ou a autoridade constituída para transferir de um rei para outro. É assim que funciona numa monarquia. Então só tem um que coroa o seu filho. O próprio pai. Ele coroa. Ele tem autoridade para fazê-lo. Estou dizendo isso para você entender o conceito de que, por mais que eu diga, mas eu quero fazer Jesus assim, ser supremo na minha vida, Ele já é. Se você quer, é porque Ele já é. Já é não só porque Ele é soberano, mas porque Ele já é precioso para você. Então Ele já reina na sua vida, antes de você constituí-lo rei. Entende? Por quê? Porque ninguém coloca oficial lá que não tem autoridade para transferir. Oficial só se torna oficial quando ele recebe a autoridade de quem tem autoridade. Isso valeu no caso de Arão. Arão não tomou a honra de ser sacerdote para si mesmo. Ele foi chamado por Deus. Inclusive, Moisés recebeu a ordem de Deus. Está lá no finalzinho de Êxodo, capítulo 40. Chama Arão, unge Arão, e com ele continuará o sacerdócio, geração após geração. Então, é importante a gente entender isso, como Arão não buscou essa posição honrosa, mas a recebeu por ordenamento divino, e não teve uma vida fácil. Quando a gente pensa na murmuração do povo no deserto, quase sempre a gente tem Moisés em vista, mas a gente se esquece que Arão estava lá, do lado de Moisés, e Arão foi alguém que experimentou também, junto com Moisés, muito desprezo da sua autoridade, muita inveja dos que queriam a sua posição. Esse terceiro aspecto levanta um terceiro problema e necessidade. A gente fala, e você já ouviu popularmente falado, que todos os caminhos levam a Deus. É verdade, mas apenas um em reconciliação, todos os demais em juízo. Isto é, todo mundo vai ser apresentado diante de Deus, não tenha dúvida, não tem nenhum caminho que erra a Deus, nenhum, mas só um que chega em reconciliação. Então a pergunta é, quem é que pode nos levar em reconciliação diante de Deus? E o sacerdote tem a ver com esse único e exclusivo caminho. Então, diante dessas qualificações exigidas de um sacerdote, o autor aos Hebreus vai mostrar que Jesus preenche essas qualificações, tá? Então vamos olhar agora para a segunda parte, versos 5 a 10, e ver como é que Cristo atende essas qualificações de forma exponencial. Primeiro, eu vou falar na ordem do texto, não vou usar as 3 palavrinhas na ordem que você já ouviu, tá? Na ordem do texto, a primeira coisa que ele trata é do comissionamento, porque ele vai na sequência. Verso 4 ele falou que ninguém toma essa honra para si mesmo. Aí no verso 5 ele vai dizer, assim também Cristo a si mesmo não se glorificou para se tornar sumo sacerdote. Então ele vai aplicar o verso 4 mostrando isso para Cristo. Então, em relação ao comissionamento de Cristo, eu creio que uma lição poderia ser sintetizada assim: Cristo foi glorificado sumo sacerdote por Deus, por sua filiação e nova ordem sacerdotal. Vou repetir. Cristo foi glorificado sumo sacerdote por Deus, por sua filiação e nova ordem sacerdotal. Então, olha que interessante, a gente está tão acostumado a pensar que Jesus Cristo é Deus, então ele tem toda a autoridade, que é até um pouco estranho para a maioria dos evangélicos pensar que Jesus Cristo tem que ser outorgado uma autoridade. Quando ele fala assim, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, diz assim, você não tinha Jesus? Você não é Deus desde sempre?
Eu acho que isso é o que é mais natural no nosso pensamento. Sabe por quê? A maioria de nós evangélicos, quando pensa na pessoa de Jesus, principalmente no verbo encarnado, a gente pensa nele mais como Deus do que como homem. A gente pensa nele mais como Deus do que como homem. Quer ver? Quando ele multiplica os pães, ou acalma um mar turbulento, ninguém pergunta assim: como é que ele consegue fazer isso se ele é homem? Mas quando ele fala assim, eu recebi a autoridade, você fala, mas por que precisava se ele é Deus? A gente tem mais dificuldade de entender a humanidade de Jesus do que a gente tem a sua divindade. Mas eu quero que você entenda que oficial, por natureza, é homem. Oficial é autoridade delegada. Quando eu falo assim que um oficial de justiça foi à minha casa e me convocou para alguma coisa, ele não é o juiz, mas ele tem autoridade delegada, e ele vai com a força de juiz, mas ele não é o juiz, ele recebeu isso por comissionamento, e é isso que o texto está falando para a gente, que Jesus Cristo tem autoridade para agir, inclusive na sua humanidade, em nome de Deus, junto aos homens, e trazer os homens para junto de Deus. O Cristo encarnado, então, exerce essa função de oficial, pois age como chamado e constituído pelo Pai. Hebreus mais à frente vai dizer que Jesus não é da tribo de Levi, está no capítulo 7, explicitando isso para mostrar que não foi o fato dele ter parentesco com Levi que o fez sacerdote. Por quê? Porque o sacerdócio dele é de outra natureza. Então, olha só, no versículo 5, ele cita o Salmo 2, para dizer que ele foi glorificado, porque ele tem honra de filho. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. É uma citação do Salmo 2, verso 7. No verso 6, ele cita o Salmo 110, verso 4, que é uma profecia de Davi apontando para essa figura messiânica que seria um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando a Hebreus apresenta esse argumento, ele vai dizer que ele tinha a honra de ser filho, então ele consegue não só representar os homens porque ele se fez homem, mas ele é igual a Deus. Então ele é sacerdote quanto às suas duas naturezas. Mas ele também é segundo a ordem de Melquisedeque. O que isso tem a ver? Por que ele menciona isso? Por que ele levanta, resgata esse salmo? Uma curiosidade, esse é o capítulo da Bíblia, o Salmo 110 é o salmo da Bíblia mais citado em todo o Novo Testamento, Salmo 110. E essa frase citada no nosso capítulo aqui, ela vai mostrar que Melquisedeque é diferente em termos de sacerdócio. O capítulo 7 de Hebreus, que eu não vou expor, coloca pelo menos 3 razões que fazem a Melquisedeque superior a Levi. Primeira razão, no livro de Gênesis, que é conhecido por genealogias, inclusive é o que dá nome ao livro, não é? É um livro que fala assim, e fulano gerou, Beltrano gerou, né? E Melquisedeque aparece e some, sem se saber o pai dele, cidade dele, de onde ele veio. Hebreus vai usar isso para dizer que Melquisedeque não tem origem. Segundo, ele era tão grande a ponto de receber o dízimo de Abraão. E ele diz assim, quem recebe o dízimo é superior. Ele abençoa o patriarca e quem abençoa é superior a quem é abençoado. Então você imagina para o judeu que assim era fanzaço de Abraão, dizer que tinha um cara que era maior que Abraão. Melquisedeque. Melquisedeque quem? Que é um personagem que parece assim que passa batido. Ele aparece em Gênesis 14 e depois some. Ninguém ouve mais falar dele, não é? E no Salmo 110 ele é mencionado. Eu não creio que ele seja uma aparição de Jesus Cristo, como alguns teorizam, mas ele foi usado pelo autor aos Hebreus para mostrar que ele tipifica o que Jesus faria. Ele é um sacerdote superior. E uma terceira razão é que o sacerdócio dele é perene, não acaba como o sacerdócio levítico. Então, a ideia é mostrar que Jesus é de outra ordem.
Ele não só é filho de Deus, mas ele é da ordem de Melquisedeque. Então ele é de outro nível de sacerdócio. Mas mesmo sendo superior no seu sacerdócio, ainda assim ele não foi apreciado. Seu sacerdócio sequer foi reconhecido. Lembra que eu falei que ele não é chamado de sacerdote? Algumas vezes ele falou como sacerdote, mas ninguém pescou. Quando ele disse assim, eu destruo o templo em 3 dias e reconstruo. Eu destruo o templo e reconstruo em 3 dias. E ninguém entendeu. Como quem diz? O grande Herodes levou 46 anos. Como você vai fazer em 3 dias? Não é make over de casa, né? Assim, que nem aqueles programas de televisão. Não, ninguém faz em 3 dias o templo. E outra, é o templo de Herodes. Ele é gigante. Mas Jesus Cristo estava falando do seu sacerdócio. Ele é um sacerdote, ele é um sumo sacerdote tão superior, que ele tem inclusive autonomia sobre o templo, a habitação de Deus. Destrói e reconstrói. Mas ele foi rejeitado na sua autoridade. E na Bíblia, rejeitar aquele que vem em nome do Senhor é sinônimo de rejeitar o próprio Senhor. Quando Jesus Cristo foi rejeitado, ele deixou muito claro que quem o rejeitava, rejeitava o próprio Deus. Por que eu estou destacando esse primeiro aspecto de que Jesus Cristo foi comissionado? Eu quero que você entenda que essa argumentação do autor aos Hebreus, ela é muito asseguradora. Saber que Jesus Cristo é o sacerdote autorizado por Deus traz muita segurança para a gente. Porque a gente vive procurando segurança naquilo que tem autoridade. Seu carro quebra, aí você fala assim, cara, esse problema aqui não vai ser fácil de resolver. Onde é que eu mando? Manda na autorizada. Autorizada, não vão fazer besteira, eles conhecem o carro. Ah, mas tem ali uma oficina na esquina. Não. Manda na autorizada. Por que alguém fala assim? Ele quer dar credibilidade a quem normalmente traz esse senso de segurança. É quem sabe mexer com o carro. Ou você vai num médico e ele é o especialista em alguma coisa e ele te dá um tratamento ou um medicamento. Ainda que um amigo seu diga assim, olha, não sei se isso vai funcionar. Eu falo, mas um médico falou e o cara é especialista. Por que você fala assim? Porque você acredita naquilo que tem autoridade. Se o pastor fala de uma doutrina que você nunca ouviu falar, mas ele manda você abrir a Bíblia, ele mostra na Bíblia Sagrada, você diz assim, pastor mostrou, então tenho que acreditar. Por quê? Porque você valoriza o que tem autoridade. Isso não é ruim. Hebreus está dizendo que o nosso Cristo é um sumo sacerdote autorizado por Deus. Portanto, ele é suficiente e não deve ser questionado. Isso é muito importante para a nossa devoção, sabe? Porque às vezes a gente passa por aquelas fases da nossa vida em que a gente acha que Deus não está ouvindo a nossa oração. Mas eu quero te lembrar que se você ora em nome de Jesus, crendo que Ele é o seu mediador, é certo que Deus está ouvindo. E quando você duvida, você questiona o sacerdócio autorizado de Cristo. A mesma coisa você faz quando você acha que talvez Deus não te perdoou. Porque o que você fez foi horrendo. De fato foi horrendo. Mas todas as vezes que você questiona o perdão de Cristo Jesus, você está dizendo que os seus pecados são maiores do que o sacrifício dele. Então, quando Hebreus fala que o sacerdote é autorizado, ele foi comissionado por Deus, é para você dizer assim, ainda bem. Senso de autoridade aquieta o nosso coração. Vem com um selo divino de aprovação. Segunda coisa que é dito sobre o nosso Cristo é sobre a sua identidade. A sua identidade é explorada principalmente a partir do versículo 7. Cristo se tornou, eu resumi essa verdade assim, Cristo se tornou o sacerdote sujeito a todas as limitações humanas e foi aperfeiçoado com uma piedade exemplar. Eu vou repetir para quem quer anotar. Cristo se tornou sacerdote sujeito a todas as limitações humanas
e foi aperfeiçoado com uma piedade exemplar. Eu acho que esse é o aspecto de identidade que está descrito aqui a partir do versículo 7 até o início do verso 9 e que é tão rico, eu preciso explicá-lo. Veja só, o verso 7 começa a falar do seu sacerdócio nos dias da sua carne. Então a primeira coisa é dizer que ele foi sacerdote enquanto homem, tá? Mas a continuidade do texto vai falar, e a gente já explorou isso, então eu não vou voltar nesse ponto aqui. Mas o texto vai continuar dizendo que o sacerdócio dele foi em meio a uma existência humana em condições frágeis. Cristo não se tornou apenas homem, ele assumiu uma humanidade enferma, diz Paulo, em Romanos capítulo 8. A ideia é que a existência humana de Jesus veio em meio a dores. O versículo 7 diz: nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Aí vai continuar o texto. Eu quero que você observe aqui as palavras que indicam o aspecto de fragilidade, de como Cristo não só assumiu humanidade, ele assumiu uma humanidade com todas as limitações e fragilidades que o ser humano tem. Clamor, lágrimas, morte, isso é a realidade de pecador. Seu Salvador não foi pecador, mas ele experimentou clamor, lágrimas, morte. Então, quando o autor aos Hebreus descreve essas coisas, ele está dizendo que Cristo Jesus assume uma identidade não só de ser humano, mas de ser frágil. Ele é o verdadeiro servo sofredor. Observe que isso aqui está no contexto de uma carta no qual o autor quer encorajar pessoas que estão abatidas. Lembra, eu falei no começo que Hebreus foi escrita para gente abatida. E no final do capítulo 4 tem um dos textos mais bonitos e famosos de Hebreus, quando fala que a gente tem um sacerdote, um sumo sacerdote que penetrou os céus. Então a gente precisa descansar na realidade de que ele pode compadecer-se das nossas fraquezas. Veja, por que ele se compadece? Exatamente porque ele as experimentou. Hebreus vai além do que simplesmente dizer porque ele é Deus e ele sabe todas as coisas. Ele vai dizer que ele assumiu uma humanidade enferma, com clamor, lágrimas e morte, para que ele entendesse o que é vida debaixo dessas aflições. Então, mais do que qualificado para nos substituir, sendo homem, Jesus sofreu e pode se identificar empiricamente com sofredores. Ele sentiu a dor de ser tentado, e mesmo sem um impulso de inclinação pecaminosa, ele sofreu a dor de obedecer até o fim, coisa que pecadores que cedem nunca experimentam. Eu quero explicar isso porque talvez isso não esteja muito claro para você. Eu sinto que alguns de vocês pensam que Jesus Cristo nunca sofreu a dor da tentação porque ele não tinha inclinação pecaminosa como você e eu temos. Mas eu quero te lembrar que para quem não tem impurezas, para quem é totalmente bom, ser forçado a desobedecer o Senhor com as forças das necessidades, como comer, beber e coisas desse tipo, como querer não passar pelas angústias do Calvário, isso o levou a experimentar dores que normalmente eu e você nunca experimentamos, porque a gente cede. Quando a tentação ataca você e eu e você cedemos antes de experimentar a dor no seu máximo. O Salvador Jesus nunca cedeu. Então, mais do que você pensa, ele experimentou dores ao ser tentado. Sua tentação foi real e foi sofrida. O texto base destaca que Jesus foi humanamente tentado como os demais sacerdotes. A diferença
é que ele não tinha pecado, ele não ofereceu sacrifício pelos seus próprios pecados. Inclusive, o final do verso 7 diz que ele foi atendido na sua súplica ou por causa da sua piedade. Aí algumas pessoas perguntam assim, como que ele foi atendido? Não é? Porque se esse forte clamor e lágrimas se refere ao Getsêmani, e ele orou a quem podia livrá-lo da morte, parece que não funcionou, porque ele foi para o Calvário logo em seguida, né? Não, por que funcionou? Porque o Pai tinha se comprometido com ele, que não lhe deixaria na morte. Então, quando é que ele foi atendido pelo Pai? Naquela manhã gloriosa do primeiro dia da semana, que nós celebramos todas as vezes que nos encontramos aqui. O Pai disse para o Filho, eu vou trazer você de volta à vida. E essa é a confirmação de que o seu sacerdócio foi aperfeiçoado. Essa é uma outra palavrinha desse texto que é difícil para a gente entender. Olha o versículo 8 e 9, o início do 9. Embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna. Como assim aprendeu? Jesus aprendeu a obediência, mas ele desobedeceu alguma vez? A gente está acostumado a pensar em aprendizado da desobediência para a obediência, né? É assim que a gente enxerga, assim que a gente vê as crianças, ele vai aprender, depois de tomar uma correção. A gente pensa assim, a nossa maneira de raciocinar num mundo de pecado, é que você aprende saindo do erro para o acerto. Mas não é isso que o autor está falando acerca do nosso Salvador Jesus, porque ele não aprende a partir da desobediência, mas ele aprende a partir de quem não conhece as consequências do sofrimento na sua infância, até experimentar todo o custo de sua obediência. Eu quero usar uma ilustração que talvez ajude você. Vez por outra, quando você conversa com crianças, se você é pai, mãe, você vai entender. Você diz assim para o seu pequeno, quando você crescer, você vai entender. Por que você diz isso para ele? Não é que você está desprezando a imaturidade dele, é porque ele não tem vivência suficiente para compreender algumas coisas, algumas lutas, dores e responsabilidades de vida adulta. Então você diz para ele assim, quando você crescer, você vai entender. Nosso Salvador Jesus já foi criança, e ele experimentou um sofrimento que foi se intensificando. Ele aprendeu a obediência nesse sentido, ele experimentou com o passar do tempo o que significa, tendo amado os seus, amou-os até o fim. Essa é a obediência que foi aperfeiçoada, e aperfeiçoada aqui é no sentido de amadurecida, qualificada para a função sacerdotal. Ele foi considerado perfeito, porque sofreu ao máximo e suportou com êxito. Embora sendo filho, ele se sujeitou à missão de ter que obedecer em meio às dores e assim ser qualificado para a nossa salvação. Queridos, eu quero que você entenda por que isso é precioso para nós. Porque nós temos um sacerdote que entende o nosso sofrimento, e até entende a dor da tentação. Isto é, você não pode dizer que você ora a um Deus que nunca passou pelo que você passa. Quando você fala alguma coisa assim, você fala como um insensato. Quando você fala assim, você fala como um tolo, como uma tola. Porque o seu Salvador se fez como você, assumiu humanidade com fragilidades, para que ele não só dissesse, eu sei, mas eu já passei por isso. Mas sabe o que é mais bonito? Conversar com gente que já passou, não é tão especial quanto conversar com gente que já passou e foi aprovado. Isto é, conversar com quem já falhou como a gente, não dá senso de alívio. Dá senso de que o pecado talvez seja tão comum que eu não vou conseguir jamais vencer. Porque você também caiu, eu caí, e agora? Nós todos estamos lascados. Mas conversar com aquele que não só sofreu, mas venceu,
isso nos dá senso de triunfo. Então, quando eu falo que a identidade dele é de alguém igual a nós, mas por outro lado, diferente de nós, porque ele é o único com quem você diz assim, Jesus, é possível? Ele fala, é. Então, quando ele socorre você e eu nas nossas fragilidades, ele está dizendo que é possível ser puro, porque ele foi puro. A gente não quer apenas um Salvador que chora do nosso lado, dizendo, eu sei como é que é, eu também já caí. Esse é um amigo que vem e abraça você e fala assim, eu sei como é que é. Mas isso não traz muito conforto, quando ele diz, eu também já caí. Precioso é ouvir de alguém que nunca caiu, dizendo, eu estou do seu lado. Terceira e última coisa é a intermediação do nosso Cristo, que é afirmada de maneira bem rápida, no versículo 9, e eu resumi assim, Cristo foi sacerdote que se tornou autor de salvação eterna. Cristo foi sacerdote que se tornou autor de salvação eterna. Então, no versículo 9 diz que tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Aqui, a ideia é de que Jesus Cristo abriu um novo e vivo caminho na exaltação. E agora ele nos conduz à presença do Senhor. Ele não é apenas o sumo sacerdote, ele é a oferta. E em sua humanidade, ele apresentou a provisão perdoadora do sacerdócio. De tal forma que ele se tornou o autor, aquele que de fato efetua essa salvação eterna. Por que ela é chamada de eterna? É porque o sacrifício é definitivo. Um dos argumentos de Hebreus é que os outros sacerdotes levíticos, eles tinham que oferecer sacrifício sempre. Jesus não. É de uma vez por todas. E ele não apenas obteve satisfação por nossos pecados por meio da sua oferta sacrificial, que isso é parte da sua função sacerdotal, é ele oferecer sacrifícios, mas ele também intercedeu, que é a sua segunda função sacerdotal, para que nós fôssemos receptores de sua obra redentora. O autor aos Hebreus trabalha essa intercessão de Cristo, que ora por nós, que nos socorre em nossas fraquezas. Então perceba que Jesus não só compra a nossa salvação, mas ele ora para que a gente se aproprie dessa salvação. Ele provê satisfação e intercessão. Isso aqui é muito precioso para a gente que precisa não só de crer nas coisas acerca de Jesus, mas em como elas se tornam nossas. Essa é uma das coisas bonitas que a Reforma Protestante me ensinou, de que fé não é simplesmente saber as coisas acerca de Jesus Cristo, não é apenas ter certeza dessas coisas, mas é se apropriar de tal forma que eu descanso nelas. Então, quando a gente diz que Cristo Jesus é o sacerdote que é autor da salvação eterna, significa que ele faz a coisa funcionar. E nós não queremos apenas um Salvador que entende as nossas aflições, como eu falei. A gente quer um Salvador que possa nos tirar das nossas angústias. Já pensou se você orasse para Deus, sempre disse assim, Senhor, eu estou aqui falhando, e Deus dissesse assim, aguenta firme aí, vai ser assim por bastante tempo, e não tem muita perspectiva de melhora. Não é? Seria tão desanimador, mas não. Nós temos um Salvador que não é apenas compassivo, ele é poderoso. Eu gosto de usar uma ilustração que explica como a gente às vezes se contenta com um pouco. Sabe quando você está aflito com alguma coisa e você pergunta para seu amigo, e fala assim, eu tenho às vezes assim uma vontade de fazer tal coisa, você também sente assim? Aí ela fala assim, aí você fala, ufa, ainda bem que não sou só eu. Aí eu falo assim, que tipo de conforto é encontrar outro pecador igual você? Ai, que desgraça! E você se alegra. Por quê? Porque você não queria ser o único na face da terra que faz isso. Mas isso não resolve o seu problema. Só encontra outro que está indo para o mesmo buraco. Entendeu? O que você precisa? Você precisa de um Salvador que é poderoso. Você precisa conversar com alguém e falar assim, Senhor, o Senhor também? Ele fala, não. É isso que a gente precisa.
de um sumo sacerdote que é autor de salvação eterna. Eu queria terminar, e eu falei que seria rápido nisso, em como é que isso se aplica para o nosso trabalho de sacerdotes. Porque agora que você é um cristão, a teologia reformada ensina, baseado naqueles textos que eu já mencionei, de 1 Pedro, aplicando o Êxodo 19, de que nós somos um reino de sacerdotes. Então o que significa ser sacerdotes debaixo do nosso sumo sacerdote? Primeira coisa, eu quero que você entenda o nosso comissionamento. Nós somos um reino de sacerdotes. Isso significa que Cristo exerce os seus ofícios de rei, profeta e sacerdote, não só de maneira imediata, mas inclusive de maneira mediada, isto é, por meio da igreja. Ele nos dá o direito de sermos sacerdotes nele. Inclusive tem uma passagem em João que é muito importante você aprender. João fala assim para os seus leitores: nós temos a unção do santo e não temos necessidade que ninguém nos ensine. Por que João está dizendo isso? João não é contra o ensino na igreja, ele está escrevendo uma carta para ensinar. Seria uma contradição. O que ele está combatendo eram falsos mestres que se colocavam na posição de intermediários, com um conhecimento que ninguém mais tinha. E ele diz: nada disso, vocês já são ungidos, e a unção do santo permanece em vocês. Olha que interessante, João está ensinando para a gente que todo aquele que é de Jesus é ungido. É por isso que você é chamado de cristão, porque Cristo significa ungido. Se você é cristão, você é ungido. E se você é ungido, então nunca se sinta inferiorizado diante dos outros. Eu sinto que às vezes quando a gente vai ajudar alguém, confrontar alguém, encorajar, você fala assim: quem sou eu? Sacerdote. A gente tende a se inferiorizar, fala: nossa, pastor, fala o senhor, pastor. O senhor tem autoridade, vai te ouvir. Eu, quem sou eu? Fui chamado para ser sacerdote. Você vai, em nome do Senhor, até quem precisa de socorro, porque está no meio de fraquezas. Então, não diminua o seu comissionamento. O próprio Cristo te colocou em posição honrosa, como sacerdote, debaixo do seu sumo sacerdócio. Segunda coisa é a nossa identidade. O que essa passagem nos ensina acerca da nossa identidade? É que se nós somos sacerdotes, eu poderia dizer que nós somos iguais, ainda que distintos. Lembra que eu falei que Jesus Cristo é qualificado, mas ele é mais do que qualificado, ele é diferenciado. A gente também, em relação ao mundo, nós somos iguais, mas diferentes. Como? A gente precisa conviver com pessoas que são parecidas conosco, sentir a sua dor, as suas aflições, para que a gente seja servo delas nas suas necessidades. Ninguém exerce ministério verdadeiro se você não convive com gente sofrida. Você precisa estar perto delas. Nós não nos colocamos em tal posição de servos porque nós somos melhores. Sabe, quando o mundo faz caridade porque entende que pode fazê-lo. Nós não. A gente lida com o miserável porque a gente já foi miserável um dia. É por isso que a gente lida com o miserável. Não é porque eu sou uma pessoa nobre e quero fazer alguma coisa admirável para aparecer manchete depois em algum veículo da internet. Então perceba que nós entendemos o que significa estar na miséria. Existe uma maneira, isso aqui é muito bonito, eu quero que você entenda isso. Eu ouvi isso de um pastor amigo e isso me marcou. Deus poderia ter escolhido anjos para pregar, para levar o seu evangelho. Mas ele escolheu gente que foi alvo desse evangelho, para comunicar a quem precisa desse evangelho. Ele escolheu você porque você era estragado. E eu não estou te ofendendo, tá? Estou falando a verdade. Você era estragado. E o sacerdócio de Cristo te reconciliou. Então esse é o aspecto em que a gente não é exatamente igual mais. Porque nós estamos reconciliados com o Senhor. Não é brincadeira quando a gente diz que tem reunião marcada com o Altíssimo. E não é exibicionismo, é verdade, eu tenho, você tem. A gente tem acesso a Ele livre. Isso nos faz distintos. Então que coisa preciosa a gente poder
De certa maneira, mostrar que é possível ex-miserável se tornar sacerdote. Assim como eu digo que o Evangelho de Cristo Jesus, na verdade o reino de Deus é o único estado que eu conheço, que pega ex-inimigos de estado e faz deles embaixadores. O reino de Deus faz isso. Ele pega miserável e bota a roupa de sacerdote e coloca para servir no templo puro. Por último, o que isso fala sobre a nossa intermediação? Bem, nós somos mensageiros da reconciliação. Lembra de 2 Coríntios 5, que fala que nós somos chamados por Deus para anunciar que eles devem se reconciliar com Deus? Nós somos pessoas que oram pelas outras, não apenas para que Deus as cure ou arrume emprego. É assim que as pessoas normalmente se aproximam de nós, é para a gente orar. Ora lá, tem alguém na minha família que está doente, está precisando de emprego, você ora na sua igreja? Aí você fala, oro, mas não ore só por isso, porque essas são as necessidades que eles sentem, mas existem necessidades que eles nem percebem, e o sacerdote deve se preocupar com elas. É isso que o sacerdote faz, e ele traz mensagem de reconciliação. Por quê? Porque o seu dever, a sua missão, é aproximar pessoas de Deus. A sua missão é essa, é aproximar pessoas de Deus, é fazer as pessoas se achegarem ao Senhor. É a glória de parteira, que na verdade não tem glória nenhuma, ele só traz a vida que Deus fez para fora. Mas você já viu assim, como a gente fica grato com alguém que foi instrumento nesse sentido? É isso que o sacerdote faz, ele só aproxima pessoas de Deus através da mensagem da reconciliação. Queridos, vocês foram feitos sacerdotes, mas você continua precisando de um sumo sacerdote. Então, meu desejo nesta noite é que você aprenda mais acerca do sacerdócio de Cristo, passe a amá-lo mais por aquilo que ele fez, e assuma a responsabilidade de carregar a sua mensagem de reconciliação. Quero orar por você, por mim, para que Deus nos faça um reino de sacerdotes, que reflete as glórias do Senhor de volta para Ele. Senhor, nós estamos aqui ouvindo de coisas que nós já ouvimos antes. Isso não significa que não possamos ser edificados com verdades que já foram ditas. O teu povo precisa ser lembrado daquilo que já foi falado, mas que precisa ser dito de novo. Isso é verdade a meu respeito, isso é verdade a respeito dos meus irmãos. Então, que esta noite seja encorajadora, porque nós temos um sumo sacerdote muito diferenciado, totalmente qualificado, mas muito diferenciado. Senhor, é precioso recordar que Ele não só se fez como nós, mas Ele assumiu humanidade enferma. Ele o fez por comissionamento do alto, e Ele o fez para nos aproximar de Ti, Senhor. E hoje nós temos acesso direto ao Teu trono de graça. Que coisa preciosa. Ensina o Teu povo a não negligenciar tamanho privilégio. Mas pedimos que o sacerdócio de Jesus não seja só confortador, animador para nós. Ele também seja aquilo que nos move a sermos anunciadores da sua mensagem de reconciliação. Queremos ser um exército de sacerdotes. Dá-nos essa alegria, dá-nos essa incumbência assumida em nossos corações, para que saiamos daqui mais animados a tal tarefa, pelo próprio Espírito. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.